Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Estou chegando aqui para a gente repercutir os principais assuntos desta quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2024. E é lógico, vamos repercutir o Campeonato Goiano falando dos jogos que aconteceram ontem. O jogo que abriu a rodada, que abriu o campeonato, foi o jogo do Goianésia contra o Anápolis e o Goianésia venceu por 1-0, gol marcado pelo Luan no segundo tempo. Goianésia mereceu o resultado, assistir esse jogo foi muito melhor do que o Anápolis, que deixou a desejar por tudo que prometia neste campeonato. Mas o Goianésia vencer em casa nunca foi surpresa no Campeonato Goiano, até mesmo quando ganha dos times da capital, do Goiás, do Vila Nova, do Atlético. Vamos lá? Com os gols da rodada aqui. Vamos ver o que que a gente tem aqui. Esse jogo aqui é o do da Jataiense contra o Craque de Catalão. Olha lá, vocês viram? 1-0 para a Jataiense. Deixa eu voltar aqui, deu a impressão que saiu cortado. Vamos lá. A jogada começa lá no campo de defesa do time da Jataiense, que é comandado pelo técnico Vladimir Araújo. E aí, 1-0. 1-0 para a Jataiense. Depois, a equipe do Craque consegue empatar o jogo. Aí você vê a comemoração do time da Jataiense. O gol da Jataiense foi marcado pelo PH, o primeiro. Estádio Arapucão, que tem um tapete, viu, gente? A federação andou inspecionando aí, reformando alguns gramados do interior, não precisou mexer lá em Jataí, porque estava tudo perfeito. E aí, em cobrança de falta, o Everton do Craque ajeitou para a cobrança e acabou marcando um golaço para o time de Catalão. Olha aí que pintura. 1-1, empatando o jogo. Craque de Catalão, comandado pelo técnico Wagner Lopes, ex-Atlético. Ele foi campeão goiano pelo Atlético em 2019. Olha aí, lance para a equipe da Jataiense. No finalzinho do jogo, o Benhur acabou fazendo o gol da vitória da Jataiense, que começa vencendo no Campeonato Goiano, ganhando em casa do Craque. Craque que tem um bom investimento para o campeonato, é outro time que promete bastante, assim como prometia, como está prometendo a equipe do Anápolis. Mas a equipe da Jataiense aumentou também o seu investimento para essa temporada. Vamos aqui a outro jogo da rodada. Esse aqui é o jogo que aconteceu em Aparecida de Goiânia. Eu acho que saiu cortado de novo. Eu vou voltar aqui para vocês verem o gol marcado pela equipe do Iporá. Gol marcado pela equipe do Iporá, pelo Alan Paulista. Alan Paulista fez 1-0 para o Iporá contra a equipe da Aparecidense em Aparecida de Goiânia. Iporá é sempre um time que dá trabalho no Campeonato Goiano, né? Você vê aí, está se sustentando há muitos anos na primeira divisão e sempre fazendo campanhas destacadas. É um time que dá muito, muito trabalho. Vamos agora ao gol marcado pela equipe da Aparecidense. Foi ainda no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo. Gol marcado pelo Alan James. Alan Paulista por um lado, Alan James por outro, empatando para a equipe da Aparecidense, 1-1 no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. E agora vou colocar aqui, né, os lances, né, as imagens do jogo do Vila Nova, no Estádio Olímpico. Um baita público. Mais de quase 9.000 pagantes no Estádio Olímpico. O estádio Onésio Brasileiro Alvarenga
está passando por algumas melhorias, e por isso o Vila Nova jogou no Olímpico. E aí vocês viram o gol, né? Marcado pelo Alisson, o primeiro gol do jogo. O lançamento perfeito feito pelo Han Christian. Olha outra chance boa. Cabeçada do Fernandão, que também fez uma boa estreia. Alisson, boa estreia. Outro que jogou muito, gente, foi o Luciano Naninho. Olha aí a apresentação do Fernando para os torcedores. Teve a apresentação para a imprensa e essa aí foi a apresentação para os torcedores. Dá para ver ali o Guilherme, ídolo vilanovense, um dos maiores jogadores da história do Vila Nova, estava presente aí na apresentação do Fernando com a camisa do Vila Nova. Equipe do Goiatuba se atrevendo ali no final, aí depois vem as alterações, né? E aí outro ataque do Vila. A bola ajeitada para o Bruno Matias. Foi o primeiro toque que ele deu na bola no jogo. E acabou fazendo o gol da vitória da equipe do Vila Nova. Olha que lançamento do Naninho, que beleza. Só que aí nesse lance estava impedido. Era uma baita de uma jogada. Luciano Naninho jogou muito. Apodi entrou, ajudou no final. Quase saiu esse gol com assistência do Apodi, que estreou com a camisa do Vila Nova depois de 3 anos jogando pela equipe do Goiás. Olha outro lance. Poderia ter sido de 3, de 4, 5-0, então foi uma boa estreia do Vila Nova, gente. Eu acredito até um pouquinho acima da expectativa do que são as estreias de times que têm calendário cheio. Geralmente são times que têm que dar os 30 dias de férias, começam a treinar depois do que a maioria dos times do campeonato. Por exemplo, Goiás, Vila Nova, Atlético treinam depois do que o resto do campeonato, que se apresenta no início de janeiro, meados de novembro, tem gente que já está começando a treinar. Então, começa o campeonato com um condicionamento físico abaixo dos outros. E o Vila se mostrou muito preparado para essa primeira rodada. Nos primeiros minutos, a equipe do Goiatuba teve um certo domínio da partida, mas não foi o suficiente para fazer gol no Vila Nova. Vamos aqui com os jogos da rodada, né? Vou colocar aqui no ar. Vou compartilhar com vocês aqui o site Goianão Esportes. Vamos aqui no Goianão Esportes, vamos lá com a classificação e com a tabela do campeonato. Aí, ó, Goianésia 1-0 no Anápolis, Aparecidense 1-1 com o Iporá, Vila Nova 2-0 no Goiatuba, Jataíense 2-1 no Craque. Hoje tem Goiás e Goiânia, tem Morrinhos e Atlético. Rodada 2, só lembrando, ó, Anápolis e Vila Nova, Iporá e Goianésia, Atlético e Goiás domingo, no Acioli, Craque e Aparecidense, Goiânia e Jataíense, Goiatuba e Morrinhos estão os jogos aí da rodada. Agora eu quero falar com vocês sobre o que disse o técnico Tite, logo depois de vencer por 4-0 a equipe do Audax no Campeonato Carioca. Olha o que ele falou sobre o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Carioca atual, para mim, na minha opinião, é o mais forte do Brasil, hoje. Antes era São Paulo, agora ele é muito difícil. E a busca nossa de classificação, e a busca ela é do título carioca. Então esse processo de evolução ele visa esse objetivo. Talvez seja pouco para a história do Flamengo, mas ele é grande para uma comissão técnica que está chegando e que é uma fonte geradora de confiança para uma sequência de trabalho também. Não é possível. Deixa eu colocar aqui de novo. O campeonato carioca atual, para mim, na minha opinião, é o mais forte do Brasil, hoje. Antes era São Paulo, agora ele é muito difícil. E a busca nossa de classificação... Tá de brincadeira, hein, Tite? Você tá de brincadeira, né? Não é possível, né? Olha, tá tentando subestimar a inteligência das pessoas. O técnico Tite, com que eu tenho todo respeito, acho
um baita de um treinador, mas dizer isso aí é um absurdo. Cada um tem direito de dizer o que quiser, né? Inclusive bobagem, inclusive besteira, como disse o técnico Tite, sem nenhuma base de fundamento. Dizer que o Campeonato Carioca é difícil, não é verdade. O Campeonato Paulista é o campeonato mais difícil do país. O Campeonato Paulista tem 4 times da Série A do Campeonato Brasileiro: Red Bull Bragantino, o Palmeiras, o São Paulo e o Corinthians. O Santos está na B. Na Série B, nós temos 7 times do estado de São Paulo. 7 times, 4 da Série A e 7 da Série B. Olha aqui, da Série B, no Campeonato Paulista, tem o Santos, o Botafogo de Ribeirão Preto, o Novo Horizontino, a Ponte Preta, o Guarani, o Mirassol e o Ituano. 7 times. No Rio, nós temos 4 grandes: Botafogo, Fluminense, Flamengo e Vasco. 4 grandes. O maior time fora desses aí, o time mais competitivo depois desses 4, costuma ser o Volta Redonda. E o Volta Redonda é da Série C, da 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Fora desses 4 do Campeonato Carioca, sabe quantos times da Série B tem no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro? Nenhum. O Campeonato Paulista, ele é melhor em vários sentidos. Porque o Campeonato Carioca, ele é inferior ao Paulista há muito tempo. E eu nem sei dizer para vocês aqui quando que o Campeonato Carioca foi mais difícil ou mais equilibrado do que o Campeonato Paulista. E talvez nunca tenha sido na vida. Eu não vou colocar assim, porque seria muito forte. E eu teria que ter um conhecimento muito amplo de todos os campeonatos cariocas em paralelo com os campeonatos do estado de São Paulo. Mas eu te digo o seguinte, em estádios, em estrutura, em investimento, dinheiro de televisão, você pega, fora o Volta Redonda, que tem o Estádio da Cidadania, quantos times do interior do Rio de Janeiro tem um estádio em condições de sediar um jogo decente? Um jogo de Série B de Campeonato Brasileiro, um jogo de grande porte. Não tem essa condição. E olha, eu morei no estado do Rio de Janeiro, eu sei o que é. Eu já assisti jogos no interior. Eu sei que é o estádio de Três Rios, eu sei o que é o estádio de Nova Friburgo, eu sei o que é o estádio de Teresópolis, eu sei o que é o estádio de Petrópolis, são todos pequenininhos. E eu conheço também o estádio Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda, é um baita de um estádio que pode sediar qualquer jogo. Fora desses aí, não tem. Tem o estádio de Macaé lá, que é um pouco mais novo, é interessante, mas fora isso, gente, não tem muito para ir. Estádio lá em Campos, do Americano, muito acanhado. Não tem comparação. Aí você pega em São Paulo, você vai lá no estádio do Novo Horizontino, tem condição. Você vai lá, tem o Moisés Lucarelli, tem o Brinco de Ouro da Princesa, tem o estádio lá do Mirassol, que é bom. Tem o estádio lá do Ituano, gente, o Novelli Júnior, é uma maravilha. Com estrutura para imprensa, vestiário, o estádio organizado. O Botafogo de Ribeirão Preto tem o estádio Santa Cruz, que é um baita de um estádio. Então, não tem comparação. Investimento, categoria de base, assim, não tem comparação nenhuma. E eu fico impressionado porque o Tite sabe disso. E por que que ele falou uma bobagem tão grande? Aí é que eu fico por entender. Tá certo, pessoal? Então, esses foram os assuntos do dia, pelo menos os principais. A gente volta amanhã para a gente falar da estreia do Goiás, do Campeonato Goiano contra o Goiânia, e da estreia do Atlético contra a equipe do Morrinhos.